Estamos no ano de 1692. Um vento gélido sopra pela vila de Salem, Massachusetts. O coração do inverno aperta a terra, mas um frio diferente está prestes a descer sobre esta pequena comunidade puritana. Uma escuridão que manchará as páginas da história. Começa silenciosamente nas sombras, com sussurros de eventos estranhos e inquietantes. Meninas jovens começam a exibir um comportamento bizarro. Elas se contorcem em aparente agonia. Elas gritam em vozes ininteligíveis. Seus corpos se contorcem em posições não naturais. O medo, como uma doença contagiosa, começa a se espalhar pela aldeia. O que está acontecendo com essas garotas? Que força invisível as atormenta? A resposta, sussurrada por lábios trêmulos, abalará Salem até o seu núcleo bruxaria. Os julgamentos das bruxas de Salem estão prestes a começar. Um período de loucura e injustiça que ficará para sempre gravado nos anais da história americana. Nos próximos meses, o medo e a suspeita reinarão supremos. Vizinhos se voltarão contra vizinhos. Amigos se tornarão acusadores. E vidas inocentes serão perdidas nas garras de uma histeria coletiva que parece, em retrospecto, totalmente incompreensível. Para entender os eventos que se desenrolaram em Salem em 1692, precisamos primeiro voltar no tempo. Devemos nos transportar para uma era onde a vida era governada por crenças e superstições que hoje podem parecer estranhas e distantes. Devemos viajar para um mundo muito diferente do nosso, um mundo onde a vastidão da natureza selvagem era tanto uma fonte de sustento quanto de terror. Os colonos que se estabeleceram na Nova Inglaterra no século XVII eram pessoas profundamente religiosas. Suas vidas giravam em torno da igreja e da fé, que ofereciam um sentido de ordem em um mundo frequentemente caótico e imprevisível. Eles acreditavam na presença constante do diabo, uma força malévola que buscava corromper e destruir suas almas. O medo do diabo era palpável e influenciava todos os aspectos de suas vidas diárias. A vida no Novo Mundo era dura e implacável. Os colonos enfrentavam desafios diários, desde o cultivo da terra até a construção de abrigos adequados para sobreviver aos invernos rigorosos. A natureza selvagem continha perigos reais e imaginários. Animais selvagens, condições climáticas extremas e a constante ameaça de fome eram apenas algumas das dificuldades que enfrentavam. A doença podia atacar rapidamente, exterminando famílias inteiras. Epidemias de varíola e outras doenças eram comuns e frequentemente devastadoras. Os ataques dos nativos americanos eram uma ameaça constante. Os colonos viviam com o medo persistente de serem atacados, o que aumentava ainda mais a tensão e a desconfiança na comunidade. Neste ambiente de medo e incerteza, a religião fornecia consolo e estrutura. A igreja era o centro da vida comunitária, um lugar onde as pessoas podiam encontrar um sentido de segurança e pertencimento. Os puritanos acreditavam que Satanás podia andar entre eles, disfarçado em forma humana. Esta crença reforçava a necessidade de vigilância constante e a busca por sinais de corrupção espiritual. Também forneceu uma estrutura para entender o desconhecido. A religião oferecia explicações para eventos inexplicáveis e ajudava a manter a coesão social em tempos de crise. Eles acreditavam em bruxas, indivíduos que haviam feito um pacto com o diabo em troca de poderes sobrenaturais. A ideia de que alguém poderia estar secretamente trabalhando contra a comunidade era aterrorizante. Essas crenças não eram exclusivas de Salem. A Europa também estava imersa em uma onda de histeria de bruxaria, com julgamentos e execuções ocorrendo em muitos países. A crença em bruxaria era generalizada na Europa na época. Milhares de pessoas foram acusadas de bruxaria, muitas vezes com pouca ou nenhuma evidência, e submetidas a julgamentos injustos. Milhares de pessoas, a maioria mulheres, foram acusadas de bruxaria e executadas durante as caças às bruxas dos séculos XVI e XVII.
Essas execuções eram frequentemente públicas e serviam como um aviso sombrio para outros. Mas os eventos em Salem tomariam um rumo próprio, entrando em espiral em um paroxismo de medo e paranoia que deixaria uma marca indelével na psique americana. A histeria coletiva que se seguiu resultou em um dos episódios mais infames da história americana, lembrado até hoje como um exemplo de como o medo e a superstição podem levar a tragédias inimagináveis. Os primeiros sinais de problemas surgiram no inverno de 1692, na casa do reverendo Samuel Parris, o ministro da vila de Salem. Era uma época de frio intenso e noites longas, onde a luz das velas mal conseguia afastar a escuridão e o medo que começava a se instalar. A filha de Parris, Abigail, junto com sua prima Elizabeth Parris e sua amiga Anne Putnam Jr., começaram a exibir um comportamento estranho e perturbador. Elas não eram mais as mesmas meninas alegres e despreocupadas. Algo sombrio parecia ter tomado conta delas. Elas sofriam convulsões, contorciam seus corpos e reclamavam de serem picadas por alfinetes. As cenas eram aterrorizantes, com as meninas se debatendo e gritando de dor, deixando todos ao redor em estado de choque e pavor. Elas emitiam sons estranhos e falavam em línguas, como se estivessem possuídas por forças além da compreensão humana. O comportamento bizarro e inexplicável das meninas rapidamente se tornou o principal assunto da vila. Os médicos foram chamados, mas não conseguiram encontrar nenhuma explicação médica para as aflições das meninas. Eles examinaram cada uma delas minuciosamente, mas seus conhecimentos da época não ofereciam respostas para o que viam. O diagnóstico sussurrado por alguns na comunidade foi arrepiante e inevitável: bruxaria. A palavra se espalhou como fogo em palha seca, e o medo de que o mal estivesse entre eles tomou conta de Salem. Sob intensa pressão dos adultos, as meninas começaram a nomear seus algozes. A pressão para encontrar culpados era enorme, e as meninas, talvez para aliviar suas próprias dores, começaram a apontar dedos. Seus dedos apontaram primeiro para 3 mulheres à margem da sociedade de Salem, Tituba. Uma escrava pertencente ao reverendo Parris, Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma mulher idosa conhecida por seus modos excêntricos. Essas mulheres já marginalizadas se tornaram os bodes expiatórios perfeitos. Sarah Osborne, com sua aparência excêntrica e modos pouco convencionais, era uma figura fácil de ser acusada. Sua vida isolada e sua resistência às normas puritanas a tornaram um alvo natural. Essas mulheres eram alvos fáceis, párias que não se conformavam com as normas sociais rígidas da sociedade puritana. A comunidade, já temerosa e desconfiada, rapidamente aceitou as acusações sem questionar. Seus acusadores, por outro lado, eram filhas de membros proeminentes da comunidade. Sua palavra tinha peso. A influência de suas famílias garantiu que suas acusações fossem levadas a sério, independentemente da falta de provas concretas. E assim, as sementes da suspeita foram semeadas. O medo e a paranoia começaram a crescer, alimentados por rumores e histórias de bruxaria que se espalhavam rapidamente. A caça às bruxas havia começado. O que se seguiu foi um período de histeria coletiva, onde a razão foi deixada de lado e o medo dominou. Salem nunca mais seria a mesma. À medida que as acusações de bruxaria se multiplicavam, a necessidade de um processo legal formal tornou-se aparente. As comunidades estavam em tumulto e a histeria coletiva exigia uma resposta organizada. A pressão para encontrar e punir os supostos culpados crescia a cada dia. Em maio de 1692, o governador William Phips nomeou um tribunal especial para ouvir os casos de bruxaria. Este tribunal foi uma tentativa de trazer alguma ordem ao caos que se espalhava pela colônia. Phips esperava que um processo formal ajudasse a acalmar os ânimos e a restaurar a paz. O Tribunal de Oyer e Terminer, como era conhecido, era presidido por juízes que não eram treinados em direito, mas que, ainda assim, receberam amplos poderes para investigar e processar os acusados de bruxaria.
Esses juízes, muitas vezes influenciados por suas próprias crenças e medos, tomavam decisões que afetavam profundamente a vida dos acusados. Os julgamentos que se seguiram foram uma farsa de justiça. As regras normais de evidência e procedimento foram frequentemente ignoradas e a parcialidade dos juízes era evidente. A justiça, em vez de ser cega, parecia estar de olhos bem abertos para a histeria que dominava a época. Aos acusados, muitas vezes, era negada representação legal. Sem advogados para defendê-los, eles estavam à mercê de um sistema que já os havia condenado antes mesmo de entrarem na sala do tribunal. A falta de defesa adequada tornava quase impossível para os acusados provar sua inocência. Eles foram submetidos a intensos interrogatórios e pressão psicológica para confessar. Os métodos usados pelos interrogadores eram brutais e implacáveis, muitas vezes levando os acusados a confessar crimes que não haviam cometido apenas para escapar da tortura mental e emocional. Boatos e evidências espectrais, depoimentos baseados em sonhos e visões, eram admissíveis no tribunal. Essas provas eram altamente subjetivas e frequentemente baseadas em superstições e medos irracionais. No entanto, eram aceitas como evidências válidas, contribuindo para a condenação de muitos inocentes. A atmosfera na sala de audiências era de medo e histeria. O pânico se espalhava rapidamente entre os presentes, alimentado por rumores e acusações infundadas. A tensão era palpável e qualquer um poderia ser o próximo a ser acusado. Os acusadores, presos ao drama de sua própria criação, gritavam e se contorciam em aparente agonia, alegando serem atormentados pelos espíritos dos acusados. Essas exibições dramáticas aumentavam ainda mais a tensão e o medo na sala do tribunal, influenciando as decisões dos juízes e do público. Os acusados, muitas vezes confusos e apavorados, tinham poucas chances de se defender das acusações que lhes eram imputadas. A pressão psicológica e a falta de apoio legal deixavam-nos vulneráveis e desesperados, sem esperança de um julgamento justo. Os julgamentos se tornaram um ciclo perpétuo de acusação, medo e condenação. Cada novo julgamento alimentava a histeria coletiva, levando a mais acusações e mais condenações. O ciclo parecia interminável, com a justiça sendo constantemente distorcida pela paranoia e pelo medo.